Olá, boa tarde a todas e todas. Eu sou a Vitória, do curso de História da Uniriter, e estamos aqui então na nossa quarta e última aula do curso Brasil e a Globalização. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre as questões sociais no Brasil. Vamos começar entendendo um pouco sobre como está a população brasileira então e a sua diversidade. Em seguida vamos compreender sobre a desigualdade social no país e a questão da pobreza. A seguir, adentraremos nas questões sociais, tratando do racismo estrutural, da questão indígena nos dias de hoje, na questão da reforma agrária e do MST e, por fim, como é ser mulher no Brasil. Para finalizar, vamos tratar sobre a atualidade do Brasil na questão do coronavírus. Vamos lá começar? A população estimada do Brasil passa de 211 milhões de pessoas. Em 2019, os dados eram de cerca de 210 milhões de pessoas. Portanto, a projeção mostra que em um ano o Brasil ganhou mais de 1,6 milhões de habitantes. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui no Brasil, o IBGE é responsável por coletar e analisar os dados demográficos. Os estados mais populosos do Brasil são São Paulo, com mais de 46 milhões de habitantes, Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, com 17 milhões de habitantes. Aqui no Rio Grande do Sul não estamos entre os top mais populosos, porém a população passa de 11 milhões de habitantes. A economia brasileira é considerada em 2018 a nona economia mundial e a primeira da América Latina, de acordo com os dados do FMI. O PIB brasileiro é estimado em cerca de 2,14 trilhões de dólares. O Brasil, em 1995, atingiu a posição de sétima economia do mundo e desde então se manteve entre os top 10 da economia. Porém, vale entender que bons indicadores econômicos não necessariamente indicam bons indicadores sociais. A economia brasileira atual é diversificada e abrange os três setores: primário, secundário e terciário. Há muito tempo, o Brasil abandonou a monocultura e a exportação de apenas um tipo de matéria-prima e também não é mais voltado apenas a um tipo de indústria. Sendo um dos maiores países em extensão territorial do mundo, o Brasil é capaz de desenvolver diversas atividades voltadas para o desenvolvimento financeiro. Além das explorações de riquezas naturais, o território vasto é favorável para a exploração da agricultura, nos principais pilares da economia brasileira. Hoje, a economia do Brasil é voltada para a produção agrícola, sendo que somos um dos maiores exportadores de frango, suco de laranja e soja do mundo. Ainda, o Brasil é líder na exportação de açúcar, cana e derivados e frutas tropicais. Igualmente, possui uma importante indústria da carne, com a criação e abate de animais, sendo o terceiro maior exportador de carne bovina do mundo. Um dos principais problemas característicos em nações em desenvolvimento é a questão da desigualdade social. E no Brasil isso não ocorre de forma diferente. Isso ocorre em regiões, estados, cidades e bairros, refletindo diretamente em aspectos como qualidade de vida, educação, segurança e outros. Uma pequena parcela da população brasileira é muito rica, enquanto a grande maioria é bastante pobre, o que se reflete na questão da desigualdade social e na distribuição desigual de renda. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com o PIB mais elevado, nós também estamos na 8ª posição de maior índice de desigualdade social e econômica. Segundo o relatório da ONU em 2010, as principais causas da desigualdade social no Brasil são a escassez no acesso à educação de qualidade, a dificuldade acesso a recursos básicos como saneamento básico, transporte e segurança, além de políticas fiscais injustas e baixos salários. A
questão da pobreza no Brasil. O Brasil, devido ao seu histórico de exploração colonial, desenvolvimento tardio e dependência econômica, além dos problemas internos recentes e antigos, possui uma grande quantidade de pessoas vivendo na linha da pobreza. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza, ou seja, aquelas que, de acordo com o Banco Mundial, vivem com até R$151 por mês. Além disso, 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza, ou seja, que recebem até R$436 por mês. A situação aqui no Brasil é mais crítica no Maranhão, que tem 1 a cada 5 moradores na situação de indigência. Embora o índice de desenvolvimento humano mude conforme a região do país, não é certo pensar que a região é exclusiva de uma região específica, sendo que em praticamente todas as cidades do Brasil existem pessoas que vivem na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, principalmente nas periferias dos grandes centros metropolitanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Apesar dos problemas históricos, o Brasil vem avançando na área de combate à pobreza e à fome. Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2012, cerca de 3,5 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza aqui no Brasil. Segundo o coeficiente Gini, a desigualdade no Brasil teve um aumento considerável no ano de 2017 em decorrência da crise econômica. De acordo com esse índice, a desigualdade cresceu em 2017 depois de 22 anos, sendo o desemprego um dos principais fatores responsáveis por isso. Atualmente, o desemprego atinge um nível de 12,3% da população brasileira, o que afeta 12,6 milhões de pessoas. Um grave problema presente na sociedade brasileira atual é a questão do racismo, que acentua as desigualdades sociais e raciais. A questão do racismo não é um problema exclusivo da sociedade brasileira, sendo que em variados níveis, todas as sociedades que colonizaram ou foram colonizadas apresentam essa questão do racismo, tanto para negros, tanto para povos originários nativos de cada região. No Brasil, as causas do racismo podem ser principalmente associadas à questão do longo período de escravização dos povos africanos, que eram trazidos de forma forçada aqui para o Brasil, além da tardia abolição da escravatura. Além disso, esse processo ocorreu de forma que a população de ex-escravos não foi introduzida, não foi inserida no mercado de trabalho e na educação aqui no Brasil, resultando nessas desigualdades e no preconceito racial existente até hoje aqui na sociedade brasileira. Dentre as diferentes formas de racismo, o racismo estrutural pode ser considerado um dos mais perigosos por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos nos nossos costumes que de forma direta ou indiretamente contribui para a segregação racial e o preconceito. Por mais que as leis garantam a igualdade entre todos os indivíduos, a questão do racismo ainda é presente na sociedade brasileira, pois é um processo que aconteceu durante toda a história e que perdura até hoje. Uma demonstração de que esse racismo, esse preconceito, essa segregação de fato existe entre milhares delas é a questão na política, sendo que a maior parte da população do Brasil é negra, cerca de 54%, apenas a grande maioria dos parlamentares são brancos, cerca de 96%. Outro exemplo desse racismo é a questão do acesso de negros e indígenas a espaços que eram tradicionalmente ocupados pela elite branca, como por exemplo as universidades. No exemplo do curso de medicina, antes das leis de cotas raciais, o acesso de pessoas negras era quase nulo. Era um curso voltado só para pessoas brancas e por isso que existe ainda tanta desigualdade nas questões de acesso a emprego, a educação, entre outros. Portanto, além de tudo isso, o termo estrutural não significa que a situação do racismo seja incontornável ou que toda a luta antirracista
realizada até hoje aqui no Brasil e em outras regiões também, seja inútil. Portanto, precisamos conversar sobre isso, pois o silêncio nos torna responsável por essa manutenção. Existem hoje diversas formas nas quais podemos combater o racismo. Entre elas, podemos considerar que não devemos apenas chamar as pessoas negras para tratar sobre assuntos de racismo, por exemplo, mas existem diversos médicos, advogados, escritores, intelectuais, engenheiros, físicos, tudo que é tipo de especialista, que podem tratar sobre diversos outros assuntos da vida e não só sobre o preconceito e o racismo. Outra forma importante de combater o racismo diz respeito a não usar palavras e termos que tiveram sua origem na discriminação racial. Por mais que elas sejam usadas inconscientemente, elas carregam sim um significado racista que precisam ser repensadas e não mais utilizadas. Primeiro de tudo, devemos considerar que os termos indígenas e índios são, na verdade, para se referir a diversos povos. A origem desse termo, que unifica, tem origem lá no período colonial, onde a maioria desses povos foram dizimados, porém ainda hoje é usado esse termo para se referir então aos diferentes povos e culturas indígenas. De acordo com o órgão oficial do governo, o IBGE, cerca de 730 mil pessoas se autodeclaram indígenas. Porém, de acordo com o censo da FUNAI, o número é bem reduzido, pois eles consideram apenas indígenas as pessoas que vivem em territórios ou reservas indígenas. Portanto, esse número fica em torno de 358 mil, de acordo com a FUNAI. Hoje, as principais regiões que concentram povos indígenas são o Amazonas, o Nordeste, o Centro-Sul e o estado do Mato Grosso do Sul. Quanto à diversidade de povos indígenas, eles são extremamente diferentes entre si. Há uma grande variação de idiomas, valores, regras, mitos, tipos de moradia, entre outros aspectos. A partir dessas diferenças, são registrados cerca de 215 diferentes grupos étnicos indígenas, falando cerca de 180 línguas aqui no Brasil. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena, esses povos têm enfrentado o roubo e a invasão das suas terras, de forma que têm lutado por manter os seus costumes, a sua cultura e a sua língua. Por meio de muita luta e resistência, os povos indígenas conseguiram o seu direito de habitar áreas demarcadas por lei, sendo então que existem terras indígenas e reservas indígenas que são pertencentes aos diversos grupos por direito, por lei. Para os diversos povos indígenas, o meio onde eles moram é mais do que simplesmente um meio de subsistência ou de acesso a recursos naturais. Esses ambientes representam de fato um recurso socioambiental necessário para a manutenção da sua cultura e do seu modo de vida. Daí vem a importância da demarcação das terras indígenas e das reservas. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma instituição federal ligada ao Ministério da Agricultura, responsável por gerenciar a política indigenista no Brasil. Ela demarca as terras, estabelece condições ideais de justiça e sustentabilidade e, além disso, ajuda a proteger a questão das invasões às terras indígenas. A demarcação de terras, além de valorizar a cultura dos povos indígenas, é importante para combater o desflorestamento e proteger a fauna e a flora local. Apesar dos avanços conquistados com a Constituição de 1988, a situação dos povos indígenas no Brasil é extremamente preocupante. Seus territórios têm sofrido diversas invasões por parte de pessoas que procuram explorar esse território economicamente. Além disso, os indígenas têm sofrido exploração sexual e exploração do trabalho, inclusive o trabalho infantil. Muitos indígenas que saem das suas terras passam a viver em situação de miséria nos grandes centros urbanos do país. Segundo o relatório da ONU, os indígenas têm sofrido discriminação e negação dos seus direitos, principalmente a partir do novo cenário político instalado a partir do governo Bolsonaro.
Atualmente, certamente uma das questões mais polêmicas a serem discutidas na sociedade brasileira é a questão da reforma agrária. Esta reforma é um conjunto de ações e medidas que buscam garantir uma distribuição justa das terras, alterando o regime de uso das propriedades a fim de garantir que as terras agricultáveis encontram-se na mão de diversas famílias trabalhadoras e não só de um grande proprietário que não utiliza desta terra. Em resumo, a reforma agrária no país visa acabar com aquela questão de muitas terras na mão de poucos. Ou seja, o objetivo dela é acabar ou diminuir consideravelmente com a quantidade de latifúndios no meio rural. O Brasil possui uma imensa concentração fundiária na mão de poucas pessoas, fruto das relações de exploração que ocorreram na história, ao longo da história, desde o período colonial, passando pela monarquia, até a República Brasileira. Ao contrário do que muitos podem pensar, a questão da reforma agrária ela não é exclusiva à agenda da esquerda ou do socialismo, mas sim ela tem um caráter reformista, ou seja, reformular algumas questões dentro do sistema capitalista para assim melhorar a qualidade de vida. Além disso, muitos países desenvolvidos e de economia fortemente capitalista já realizaram questões de reforma agrária, como os Estados Unidos, a França e o Japão. Apesar do Estatuto da Terra existir desde 1964, nas últimas décadas não houve um avanço considerável na questão da distribuição de renda. Porém, começou essa questão a aumentar mais lá na década de 1990, quando houve uma maior desapropriação de latifúndios que não estavam sendo produtivos. Porém, essa distribuição de terras não veio junto com uma política de manutenção, ou seja, as famílias que receberam as terras muitas vezes não tiveram condições de cultivar ou de gerar um lucro, uma renda a partir delas, por não ter incentivo do Estado. A principal organização popular que luta pela implementação da reforma agrária no Brasil é o MST, ou Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também o órgão federal INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O MST está organizado nos 24 estados, nas 5 regiões do Brasil. Ao todo, mais de 350 mil famílias já garantiram suas terras por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, surgiu oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra no Paraná. A mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações, que estabelecem os acampamentos do MST. Os acampamentos consistem na ocupação de propriedades de terra em situação irregular ou ilegal. Nessa propriedade, as famílias que fazem parte do movimento instalam um acampamento, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer a pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Nos acampamentos, as famílias desenvolvem a agricultura familiar e em forma de cooperativas. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Os acampamentos do MST são uma forma de pressionar pela desapropriação de terras irregulares. Porém, a demanda do movimento vai além disso. Eles desejam um processo mais amplo de reforma agrária, ou seja, a demanda central do movimento é pela reforma agrária. Além disso, o movimento luta pelas transformações sociais, ou seja, transformações na estrutura da sociedade brasileira e um projeto de desenvolvimento nacional com justiça social. É a luta por uma sociedade mais justa e fraterna, que solucione os graves problemas estruturais do nosso país, como a desigualdade social e de renda, a discriminação de etnia e gênero, a concentração da comunicação e a exploração do trabalhador urbano.
Mesmo com a incansável luta das mulheres por igualdade, alguns problemas persistem por gerações. Os casos de violência continuam a ser o grande problema enfrentado por mulheres no Brasil. Há 520 anos, desde o descobrimento do Brasil, as mulheres têm sido alvo de violência sexista. Começou com as indígenas, violadas pelos colonizadores, depois as escravas, agredidas física e sexualmente pelos seus senhores e capatazes, e hoje, em pleno século XXI, mulheres de todas as idades, classes, raças, continuam sendo vítimas da violência física, sexual, psicológica, patrimonial, moral ou simbólica. Não é fácil ser mulher no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. De cada 10 violentadas, 7 têm até 19 anos de idade. Mas aqui também a realidade é cruel, porque só 35% dos casos chegam aos órgãos competentes. E o que dizer dos assassinatos cometidos pelo simples fato de a vítima ser mulher? O feminicídio é o ápice da violência. É um crime de ódio que ocorre em situações em que há desprezo ou menosprezo à condição da mulher. Apesar do avanço na legislação penal, com a Lei Maria da Penha em 2006 e o endurecimento da legislação por estupro em 2009, também temos a Lei do Feminicídio em 2015 e a Lei da Importunação Sexual em 2018. Ainda é crescente o número de mulheres assassinadas no país. Somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Segundo a ONU, em comparação com países desenvolvidos, no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido, 24 vezes mais do que na Dinamarca e 16 vezes mais do que no Japão ou na Escócia. Sim, já tivemos muitas conquistas e realizações, mas há ainda um longo caminho a se percorrer. O Congresso, principalmente a bancada feminina da Câmara dos Deputados, tem sido altamente produtivo na elaboração de projetos destinados à mulher brasileira, quase todos aprovados com unanimidade. Precisamos desconstruir alguns comportamentos sociais, começando pela cultura do machismo, que se manifesta de várias formas, da piada machista ao assassinato misógino, do assédio na rua à violência doméstica, da tortura psicológica ao estupro, do assédio no trabalho à desigualdade nos espaços de poder. O movimento feminista traz em sua trajetória grandes conquistas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Porém, a caminhada ainda é grande quando se pensa em respeito aos direitos das mulheres e a igualdade entre os gêneros. Dentre os principais desafios das lutas das mulheres estão a luta contra a violência contra a mulher, a diferença salarial entre gêneros, pouca inserção feminina no mercado de trabalho e no meio político, casos de assédio e preconceito contra a mulher e a descriminalização do aborto. O ano de 2020 tem sido um ano difícil, o que não é novidade para ninguém. A pandemia não estava nos planos e, apesar de todo mundo ter se acostumado com o tal novo normal, ninguém ainda sabe ao certo o que o futuro próximo nos reserva. A pandemia ocorre em um momento em que o país ainda sente os efeitos da recessão econômica de 2014, o que, segundo estimativas, atrasará ainda mais a volta do Produto Interno Bruto ao nível pré-crise. Com um número imenso de casos registrados e por consequência da necessidade do isolamento social, diversos setores foram afetados, como a imprensa, cultura, religião e esporte. Escolas e universidades tiveram as aulas suspensas. Na política, o Senado Federal, pela primeira vez na história, iniciou a sessão virtual. Na linha de frente ao combate ao coronavírus, afetou profissionais da saúde que perderam suas vidas. A partir de abril, a doença atingiu indígenas brasileiros, posteriormente causando a morte de mais de 92 índios. Um ponto no qual o país tem falhado é a testagem da população. Os números de testes feitos por habitante no país é insuficiente e está bem abaixo da média de outras nações. Além disso, a taxa de ocupação de leitos de UTI em algumas localidades atingiram níveis preocupantes, acima dos 80%. A declaração do presidente contraria o que especialistas e autoridades sanitárias do Brasil e do mundo
vem pregando como uma forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe: o isolamento e o distanciamento social. Além disso, o presidente anuncia que a pandemia está no finalzinho, sendo que estados registram aumento de casos e o Brasil tem hoje pelo menos 31 mil pessoas internadas com a doença. No momento, o Brasil registra mais de 180 mil mortes por Covid e quase 7 milhões de casos confirmados. Então, pessoal, aqui se encerra o nosso curso sobre o Brasil e a globalização, no qual a gente buscou entender um pouco sobre a situação atual do nosso país, visitando então momentos desde a redemocratização no final da ditadura militar. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a participação e atenção de todos. Bom 2021!